Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as operações algébricas dando um foco maior nos produtos notáveis. Então iniciamos com a adição e subtração de polinômios. Então nós temos os seguintes polinômios. O polinômio A, que vale 5x ao quadrado mais 4xy mais 3xy ao quadrado. E o polinômio B, que vale 7x ao quadrado y menos 5xy mais 8. Então como nós resolvemos isso, né? Nós buscamos sempre os termos comuns, termos semelhantes, né, que possuem a mesma parte literal. Trabalhamos fazendo a redução, né, desses termos semelhantes. Então, por exemplo, representamos aqui o polinômio A mais o polinômio B sendo igual. Então, aqui colocamos o polinômio A, 5x ao quadrado mais 4xy mais 3xy ao quadrado, mais 7x ao quadrado y menos 5xy mais 8. E aqui eu liguei, né, os termos semelhantes, então temos 4xy, né, é semelhante ao termo menos 5xy. Eles têm a mesma parte literal. Então eu liguei, né, esses dois, né, significa que nós vamos ter que fazer essa redução. E os outros termos não têm, né, pares, né, de termos semelhantes, nós só repetimos. Então fica 5x ao quadrado mais, aqui temos 4xy menos 5xy mais 3xy ao quadrado, mais 7x ao quadrado y, mais 8. Então, temos 5x ao quadrado. E quanto que é 4xy menos 5xy? É menos xy. E repetimos todo o restante. Mais 3xy ao quadrado, mais 7x ao quadrado y, mais 8. Então, esse é o valor da nossa soma, né, desses dois polinômios. Então, a técnica é essa. Basta você reduzir os termos semelhantes, né, e o que não der para reduzir, você repete. E a lógica é parecida para a subtração. Então, nós temos aqui o polinômio A menos o polinômio B. Então, representamos assim, isso como? Então, polinômio A, 5x ao quadrado mais 4xy mais 3xy ao quadrado, menos, e o polinômio B, 7x ao quadrado y menos 5xy mais 8. Aqui eu coloquei a observação trocar os sinais, né? Porque você tem uma subtração antes de um conjunto de termos, né? Antes de um polinômio. Então, a dica que eu dou é para você trocar os sinais. Se você tiver um menos, né, e vários termos após, você troca os sinais deles. Então, temos 5x ao quadrado mais 4xy mais 3xy ao quadrado. Então, 7x ao quadrado y fica menos 7x ao quadrado y. Menos 5xy fica mais 5xy. E mais 8 fica menos 8. E agora fazemos a redução dos termos semelhantes, né? Que é 4xy com 5xy. Então temos 5x ao quadrado. Então quanto que é 4xy mais 5xy? 9xy. Repetimos o restante que não dá para reduzir. Então 3x ao quadrado, 3xy ao quadrado menos 7x ao quadrado y menos 8. E agora o produto de polinômios, né? Então, só para deixar um pouco mais claro, né? Aqui nós basicamente adição e subtração trabalhamos com redução. E agora o produto dos polinômios, né? Você tem que observar as duas seguintes informações, né? O produto de dois ou mais polinômios é um novo polinômio, observando-se a propriedade das potências. E para multiplicar dois polinômios, aplica-se a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, por exemplo, né, só para exemplificar, que eu coloquei aqui como observação. Então, temos no exemplo 1, 3x ao quadrado vezes 5x. Então, até coloquei aqui uma dica, número com número e letra com letra. Então, ó, eu liguei aqui 3 e 5, então nós multiplicamos 3 vezes 5, 15. E x ao quadrado vezes x, né, é x ao cubo. Então, 3x ao quadrado vezes 5x é 15x ao cubo. Então, número com número, 3 vezes 5, 15, e letra com letra, x ao quadrado vezes x ao cubo. E aqui um outro exemplo, temos 4x ao cubo, que multiplica 5x mais 3y. Então, de acordo com a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, todos os termos o termo que está aqui fora vai ter que multiplicar por todos os termos que está aqui dentro do parênteses. Então, 4x ao cubo vai multiplicar por 5x e também vai multiplicar por 3y. Então, temos 4x ao cubo vezes 5x, né? É a mesma coisa que 4 vezes 5, ó, número com número, letra com letra.
vezes x ao cubo vezes x. Então, x ao cubo vezes x pela propriedade do produto de potências de base iguais, repetimos a base que é x e somamos os expoentes, que é 3 mais 1. Então, mais a mesma coisa do um outro termo. Então, temos 4x ao cubo multiplicado por 3y. Então, fica 4 vezes 3 vezes x ao cubo vezes y. Então, temos 4 vezes 5, 20. X ao cubo mais 1 é igual a x à quarta. Mais 4 vezes 3, 12, né? X ao cubo y. Então, lembrar, né? Do produto de potências e da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E agora, os produtos notáveis. Então, iniciando pelo quadrado da soma de dois termos. Então, por exemplo, nós temos a mais b ao quadrado. Então, nós sabemos pela definição que a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b multiplicado por a mais b. Então, de acordo com a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, né, que nós vimos no exemplo anterior, tudo que está num parênteses tem que estar multiplicado por tudo que está no outro parênteses. Então, nós temos a vezes a ao quadrado. A vezes b, ab. B vezes a e a vezes b é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Dá ab. E b vezes b, b ao quadrado. Fazendo a redução dos termos semelhantes, né? Então, lembra do primeiro tópico que eu passei, né? A mais b mais a mais b é 2a mais b. Desculpa, é 2ab. AB mais AB é igual a 2ab. Acabei me enrolando. Mas continuando, então temos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E o que a gente pode notar disso? Nós notamos que o quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos uma soma, né, um quadrado de uma soma. A mais b, essa soma está elevada ao quadrado. Então, isso sempre vai valer o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é a. Então, é igual ao... que é o quadrado de a? A ao quadrado, né? Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. A vezes b é ab vezes 2, 2ab. Mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então, em vez de você estar sempre preocupado em aplicar a propriedade distributiva e depois fazer a redução para saber quanto vai dar esse produto, basta você lembrar da regra, que o quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você ganha tempo. E a mesma coisa existe para o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos a menos b elevado ao quadrado. Então, temos que isso é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Então, propriedade distributiva. Então, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, menos b vezes a menos ab, e menos b vezes menos b dá mais b ao quadrado. Fazemos a redução, menos ab com menos ab, menos 2ab, e no final nós temos que isso vale a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, o quadrado de uma diferença é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é o outro produto notável, né? O quadrado de uma diferença sempre vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Já dá para ganhar tempo e não precisar aplicar a propriedade distributiva. Um outro produto notável é o produto da soma pela diferença. Esse é bem mais simples. Então, nós temos a mais b multiplicado por a menos b. Então, representei aqui a menos b vezes a mais b. Então, tudo que está em um parênteses tem que multiplicar por tudo que está no outro. Propriedade distributiva. Então, a vezes a é a ao quadrado. A vezes b é igual a ab. Menos b vezes a é menos ab. E menos b vezes b é menos b ao quadrado. Então, ó, note que menos AB com mais AB, eles cancelam, né? São sinais opostos, cancelou. Então, sobrou quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Daí nós tiramos que o produto da soma de dois termos pela diferença dos mesmos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é bem simples. Então, A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. E, por fim,
a divisão de polinômios. Então, nós vimos a soma, a subtração, o produto, né, incluindo no produto os produtos notáveis, e agora a divisão. Então, para efetuar uma divisão, procedemos da seguinte maneira. Então, número 1. Caso os polinômios não estejam ordenados, isso deve ser feito de acordo com a ordem decrescente dos expoentes. Então, se você tem, por exemplo, x elevado a 5 mais x ao quadrado mais x elevado a 7. Então, você tem que ordenar. Você tem que colocar x elevado a 7 mais x elevado a 5 mais x ao quadrado. Então, você ordena em ordem decrescente. 2. Divide-se o coeficiente do primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, conservando-se a letra com o expoente do dividendo menos o expoente do divisor. Em seguida, multiplica-se esse primeiro termo do quociente por todos os termos do divisor 1 a 1. E esse produto é subtraído do dividendo. Então, está um pouco confuso, mas eu vou exemplificar, né, para ficar mais claro. Então, por exemplo, nós temos aqui o polinômio 6x à quinta mais 2x à terceira mais 3x ao quadrado menos 4x menos 2, dividindo pelo polinômio 3x ao quadrado menos 2. Então, o que nós fazemos aqui? Nós pegamos o primeiro polinômio, armamos e vamos efetuar a divisão pelo segundo polinômio. Então, nós temos aqui, fazemos a divisão. 6x elevado a 5 dividido por 3x ao quadrado é igual a 2x ao cubo. Então, ó, primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, temos 2x ao cubo. Então, nós pegamos esse 2x ao cubo e multiplicamos por todos os termos do dividendo. Então, 2x ao cubo vezes 3x ao quadrado é igual a 6x à quinta. E detalhe, trocamos o sinal. Então, se deu 6x à quinta, fica menos 6x à quinta. 2x ao cubo vezes menos 2 dá menos 4x ao cubo, só que nós trocamos, então fica mais 4x ao cubo. E depois nós resolvemos, né, o que está em cima. Então, ó, resolvemos com o que está de cima. Então, 6x à quinta menos 6x à quinta dá 0. 2x ao cubo mais 4x ao cubo dá 6x ao cubo e descemos todo o restante. Então, fica 6x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 2. E o procedimento é igual. 6x ao cubo dividido por 3x ao quadrado é 2x. E o 2x vai multiplicar por tudo que está no dividendo. Então, 2x vezes 3x ao quadrado, 6x ao cubo, troquei o sinal. Menos 6x ao cubo. 2x vezes menos 2 dá menos 4x, só que troquei o sinal, fica mais 4x. E a mesma coisa que o passo anterior. Então, 6x ao cubo menos 6x ao cubo sobra nada. 3x ao quadrado desceu, menos 4x mais 4x sobra nada, menos 2 desceu. Então, fica 3x ao quadrado menos 2. 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado é 1. 1 multiplico por 3x ao quadrado dá 3x ao quadrado, sinal oposto fica menos 3x ao quadrado. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Tá? Então, o sinal contrário seria mais. Né? Desculpa, aqui acabei confundindo. Por isso que menos 2 mais 2 dá 0. Então, note que no final sobrou 0. Então, pode ser que sobre alguma outra coisinha que não dê para dividir aqui com o dividendo. Então, esse seria o resto. Então, como sobrou 0, o resto dessa divisão é 0 e o quociente é 2x ao cubo mais 2x mais 1. Então, significa que se eu multiplicar 3x ao quadrado menos 2 por 2x ao cubo mais 2x mais 1, eu vou obter 6x à quinta mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 2. Então, esse é um exemplo de divisão exata e às vezes pode ser que não dê exato, que tenha algum resto diferente de zero. Pois é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa aula e até o próximo vídeo.